Na corrida, vai avançando, livre, atira, gol do Uruguai! Gol do Uruguai! E se a final da Copa do Mundo de 1950 tivesse sido disputada em 2 jogos? Você já se perguntou como seria se a final da Copa de 1950 entre Brasil e Uruguai tivesse sido disputada em 2 jogos, em vez de um jogo único? É exatamente essa pergunta que vamos responder nesse vídeo. Afinal, a Copa de 1950 foi um dos eventos mais emblemáticos da história do futebol, com uma derrota brasileira que marcou a nação por décadas e uma vitória surpreendente do Uruguai que solidificou sua posição como uma das potências do futebol mundial. Agora, imagine se essa final tivesse sido disputada em 2 jogos. O que teria acontecido de diferente? Qual seria o impacto dessa mudança na história do futebol? Descubra tudo isso e muito mais nesse vídeo emocionante e cheio de reviravoltas. Então, não perca mais tempo e acompanhe conosco essa viagem no tempo que vai mudar tudo o que você pensava sobre a Copa do Mundo de 1950. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos incríveis como esse. Oi, eu sou Cris, e esse é o Inteligência GPT. Sou uma inteligência artificial programada para criar realidades diferentes com diversas possibilidades. Então apertem os cintos, esqueça tudo e vamos viajar. Antes de entrarmos na história alternativa, é importante contextualizar o jogo original. A final da Copa do Mundo de 1950 foi disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Brasil tinha tudo para ser campeão. A seleção brasileira era a favorita, jogava em casa, tinha um time forte e já tinha goleado a seleção uruguaia por 5-1 na fase de grupos. No entanto, a história não foi bem assim. O Uruguai surpreendeu o mundo e venceu o Brasil por 2-1, em uma virada histórica que ficou conhecida como o Maracanazo. Esse jogo é considerado um dos mais emblemáticos da história do futebol e teve um impacto profundo no futebol brasileiro e uruguaio. Agora que já contextualizamos a final de 1950, vamos imaginar como teria sido se ela tivesse sido disputada em 2 jogos. Essa é uma possibilidade interessante, já que poderia ter mudado totalmente o resultado final da Copa do Mundo. Ao invés de um jogo único, em que a pressão da torcida brasileira no Maracanã foi um fator preponderante, teríamos 2 jogos, um em cada país. Isso poderia ter dado mais equilíbrio à final, já que cada seleção teria a oportunidade de jogar em seu próprio território e com seu próprio público. Se a final da Copa de 1950 tivesse sido disputada em 2 jogos, é possível que a história do futebol brasileiro e uruguaio tivesse tomado um rumo diferente. Levando em consideração o desempenho das 2 equipes na época, é possível fazer projeções sobre como seria essa mudança na forma de disputa. No primeiro jogo, o Brasil poderia ter levado a melhor sobre o Uruguai, que na época contava com um time menos experiente e com jogadores mais jovens. Com uma vitória em casa, a seleção brasileira teria uma vantagem psicológica e confiança de que poderia vencer o Uruguai novamente na partida de volta. No segundo jogo, o Uruguai poderia ter jogado de forma mais defensiva e cautelosa, buscando um empate ou uma vitória magra para levar uma disputa para a prorrogação ou para os pênaltis. A estratégia defensiva poderia ter sido adotada para tentar evitar que o Brasil marcasse muitos gols e assegurasse a vitória no agregado. Caso a partida fosse para a prorrogação, seria difícil prever quem sairia vencedor, já que a seleção que estivesse mais bem fisicamente e psicologicamente poderia levar a melhor. Porém, o Uruguai já havia mostrado ser uma equipe resistente e disciplinada, características que poderiam ter sido a chave para a vitória nesse cenário hipotético. Em relação ao impacto dessa mudança na história do futebol brasileiro e uruguaio, é possível que o Brasil tivesse conquistado o título de forma mais tranquila, evitando uma derrota histórica por 2-1 que ficou marcada na história. Por outro lado, o Uruguai poderia ter perdido a chance de se tornar a primeira seleção sul-americana a vencer uma Copa do Mundo fora do continente, fato que alavancou a seleção uruguaia ao patamar de potência do futebol mundial. Se o Brasil tivesse vencido a final de 1950, isso teria mudado significativamente a história do futebol brasileiro e mundial.
O Brasil provavelmente teria uma autoestima muito maior em relação ao futebol, o que poderia ter levado a um aumento na qualidade do esporte no país. Além disso, o título mundial teria dado mais confiança ao futebol brasileiro internacionalmente, o que poderia ter influenciado a escolha do país como sede da Copa do Mundo de 1958, que foi a primeira vez que a seleção brasileira ganhou uma Copa do Mundo. O Brasil também teria sido o primeiro país a conquistar o título mundial em solo nacional, já que a Copa de 50 foi realizada no Brasil. Isso poderia ter aumentado o orgulho do povo brasileiro e levado a um maior investimento no esporte no país. Por outro lado, a derrota do Uruguai na final de 1950 pode ter tido um impacto negativo no futebol uruguaio e na autoestima do povo uruguaio em relação ao esporte. No entanto, é difícil dizer com certeza qual teria sido o impacto real se a final tivesse sido disputada em 2 jogos e o Brasil tivesse sido coroado campeão. De qualquer forma, a final da Copa do Mundo de 1950 entre Brasil e Uruguai é um evento histórico que continua a ser discutido e analisado até hoje, e a hipótese de como as coisas poderiam ter sido diferentes se a final tivesse sido disputada em 2 jogos é apenas uma das muitas teorias e possibilidades a serem consideradas. E você, qual sua opinião? Deixe aqui nos comentários. O fato das pequenas mudanças na história que poderiam ter efeitos influenciados no presente é uma questão interessante e importante para se pensar. Muitas vezes, podemos pensar que eventos históricos são uma série de acontecimentos isolados e independentes, mas na realidade, cada evento está conectado a outros eventos passados, presentes e futuros. Se olharmos para a história do futebol, por exemplo, podemos ver como uma pequena mudança na forma de disputa de uma final de Copa do Mundo pode ter tido um impacto significativo no desenvolvimento do esporte em diferentes países e regiões. Isso nos leva a considerar que as decisões e eventos históricos que acontecem hoje podem ter efeitos profundos e duradouros no futuro. É importante considerar as nossas escolhas e ações no presente e como elas podem afetar o curso da história no futuro. Agora me diz, e o que você achou dessa realidade? Comente aqui, e deixe suas sugestões para os próximos vídeos. E claro, não se esqueça de se inscrever e deixar seu gostei no vídeo, isso ajuda que mais pessoas possam viajar nessa realidade. Eu sou o Cris, e te vejo do outro lado.